Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula que é a continuidade da aula 123 de medição de resistividade. Vou mostrar nessa aula de uma forma bem rápida o efeito da resistividade influenciando no valor da resistência do aterramento. Vou dar continuidade a 123, colocando os valores de resistividade no cálculo da resistência de aterramento e mostrar para vocês que a resistividade do solo pesa muito no cálculo da resistência de aterramento. Boa aula! Olá, pessoal! Dando continuidade à aula 123, que é uma aula que eu elaborei para vocês sobre medição de resistividade. Qual o aparelho que a gente utiliza para fazer essa medição? Essa aula visa aplicar os valores encontrados da resistividade e calcular, por exemplo, a resistência de aterramento de uma haste injetada nesse terreno no qual nós efetuamos algumas medições de resistividade. Tá? Então, essa aula é aplicada no cálculo de aterramento. Bom, a área que nós fizemos as medições de resistividade, vocês podem observar na aula 123. Consultem o canal, quem não viu, vejam essa aula, que é a aula 123, medição de resistividade, né? Sistema de aterramento. Então, a área a qual nós fizemos a medida, vocês estão lembrados, quem assistiu, é uma área de 10 por 4,5, ou seja, tem uma área de 45 metros quadrados. Eu fiz duas medições, né, e vou utilizar o valor da maior medição de resistividade para observar e calcular, na verdade, a resistência de aterramento de uma haste, de um conjunto de hastes. Esse terreno é um terreno que fica próximo à minha casa, né, que é um terreno muito arenoso e cheio de pedras, né, umas pedras brancas, bem duras. Então, ele tem uma resistividade muito alta, eu considero ela alta. Vocês vão ver nos cálculos, né, que a resistividade realmente vai influenciar de forma pesada na resistência do aterramento. O instrumento que nós utilizamos na aula 123, assistam minha aula lá, pessoal, 123. Todas as aulas têm uma sequência. Essa aula que eu estou apresentando para vocês é a continuidade da 123, onde eu utilizei um instrumento cedido pela IPT Engenharia, que é o MTD da Megabras, é o 20kWe, que é um termômetro digital e ele faz a medição de resistividade do terreno. Eu utilizei ele, tá? Esse slide também veio da aula 123, onde nós aplicamos o valor medido R, que é o valor medido pelo instrumento, que aqui está a medida 1 e a medida 2, eu fiz duas medidas, a medida 1 e a 2, a medida 2 deu 376, e a medida 1, 376, a medida 2, 332. E eu vou retirar, aplica essa fórmula, né, que é a fórmula de Palmer, lembrando que eu injetei as estacas, podem vocês observar na aula 123, as estacas foram injetadas 40 centímetros no solo. Aí encontramos duas resistividades desse terreno. Esse terreno apresenta uma resistividade de 2.892,95 ohms por metro e a outra medição 2.554,42. Né? Como é um exemplo, eu vou estar trabalhando com a maior resistividade e mostrar para vocês que a resistividade ela pesa e muito no cálculo da resistência de aterramento. Ok, pessoal? Então, vamos utilizar o valor que está em vermelho, 2.892,95 ohms por metro. Bom, outro fato muito importante de se observar, que eu apresento para vocês, que vários fatores influenciam na resistência de um aterramento, de um eletrodo ou de uma associação de eletrodos. Então, de um eletrodo ou de uma associação de eletrodos. O que pesa realmente é a resistividade. Então, a resistividade do terreno pesa muito no cálculo da resistência do aterramento.
De uma certa forma, nós podemos dizer o seguinte, podemos, na verdade, resumir os fatores em dois grupos. A resistividade do solo nas adjacências dos eletrodos e a geometria dos eletrodos, que é a dimensão e a forma. Então, a resistividade, pessoal, ela pesa muito no cálculo da resistência de aterramento, né? Às vezes, como tem uma alta resistividade, se o terreno não tem pequenas dimensões, nenhuma malha de aterramento é capaz de atingir níveis de resistência de aterramento adequados. Então, fica de grande resultado disso é a resistividade, pois ela pesa e pesa em muito no cálculo da resistência de aterramento. Quanto aos eletrodos, nós podemos considerar as suas dimensões, formas, números empregados, né, de eletrodos, o posicionamento relativo e o espaçamento entre eles também pode alterar a resistência de aterramento, mas não altera tanto quanto a resistividade do terreno. Dependendo da situação, pode existir a necessidade de fazer um tratamento químico no solo com o objetivo de reduzir a resistividade. Isso também pode ser encontrado numa aula que eu elaborei, que é a aula 80, que vocês podem ver lá como é que faz esse tratamento. Continuando, só para exemplificar a medição que nós fizemos e aplicar essa medição no cálculo da resistência de aterramento quando eu estiver utilizando apenas um eletrodo. Então, esse eletrodo tem uma profundidade L e tem um diâmetro D. E ele está cravado no solo. L vai ser o comprimento da haste, ρA é a resistividade aparente do solo, que é aquele valor de 2.892,95, que nós medimos na aula 123. D é o diâmetro, que nós vamos dar em metros da seção transversal da haste. A resistência da haste é ρ, A, que é a resistividade aparente do terreno, dividido por 2πL, onde L é o tamanho da haste cravada, logaritmo neperiano de 4L dividido por T. Então, eu vou considerar, para nosso exemplo, naquele solo medido na aula 123, que é um solo de alta resistividade, né, até uma medição que vocês podem ler e observar na aula 123, a medição de resistividade. Então, eu vou usar uma barra com meia polegada de diâmetro e um comprimento L de 2,40. Uma polegada, lembrando, é 2,54 centímetros. Nessa expressão, o valor de D que entra, a gente vai entrar o valor em metros. Então, a resistividade, 2.892,95 dividido por 2π vezes 2,40, que é o tamanho da haste, vezes o logaritmo neperiano, de 4 vezes o quanto de comprimento a haste está cravada, 2,40, dividido por D, é meia polegada. Então, é a metade de 2,54 dividido por 100, porque a gente tem que dar esse resultado em metros. Então, é 0,0127. Olha qual é o valor, se eu cravar uma haste nesse terreno, qual seria o valor aproximado da resistência de aterramento no terreno a qual eu efetuei as medições. É uma resistência dessa haste de 1.271,53 ohms. Um valor muito alto de resistência de aterramento. Um valor inviável. Então, esse terreno é um terreno de má qualidade, de alta resistividade. Então, o exemplo é só para mostrar para vocês que uma haste nesse terreno não é o suficiente para me dar uma resistência de aterramento adequada. Ok? Então, provavelmente, se eu for só utilizar uma haste, é necessário fazer um tratamento químico do solo, com o objetivo de diminuir o valor de ρ, que é o valor da resistividade. Agora, vamos imaginar, quando eu coloco os eletrodos em linha, né? Eu tenho uma tabela, também foi extraída de aulas, da aula
80 e da aula 30, que é resistividade do terreno, vocês podem ir lá na aula 30, tem como calcular. Essa tabela mostra para mim o seguinte, vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui o comprimento da haste 2,40, o diâmetro dela meia polegada, para uma haste só, a resistência 0,44 de Rho, que deu aquele 1.271 e alguma coisa. Eu vou utilizar 15 hastes nesse terreno, ligadas em linha. Qual vai ser a minha resistência de aterramento? Consultando a tabela, vocês verem, com 15 hastes, minha resistência total de aterramento é 0,048 de Roar. Quanto que vale Roar? Olha, a resistividade é muito alta. Então, é 0,048 vezes 2.892,95. Me dá uma resistência de 138,86. Ainda também uma resistência de aterramento relativamente alta. Então, eu sugiro que vocês assistam para complementar e reforçar essa parte de aterramento. Assistam a aula minha, a 80 e a aula 30. Comecem pela 30 e depois a 80, que vocês vão entender. Essa aula que eu apresento para vocês é uma aula muito importante, que ela faz o complemento. Então, para as nossas recomendações dessa aula, eu sugiro que vocês assistam a aula 80 e a aula 30. Elas apresentam soluções de geometria de aterramento e tratamento químico do solo para resolver esse tipo de problema. Um abraço.